Bom dia, senhoras e senhores. Está no ar mais um Banha com os Carecas. Eu sou o Bernardo Palmer e ao meu lado o outro careca. Eu sou o outro careca. Bom dia, pessoal. Heraldo Albuquerque aqui falando com vocês. Bom dia, meu povo. Quartou, o meio da semana chegou. Vamos lá. Bom. Subam nas suas bicicletinhas, subam nas suas esteiras. Vamos pro cardio, mandem suas perguntas. Estamos começando mais um Banha com os Carecas para tirar dúvida de vocês no dia de hoje. E aí, meu pessoal, como é que estamos? Conseguimos levantar sem negociar? Porque tem que ser assim, né, Heraldo? Com esse frio que tá fazendo, então... Rapaz, nem me fale, viu? Com esse frio que vem fazendo, se a gente não pular da cama, é difícil levantar. Não dá, não. Exato. TT, o Muzi volta hoje de férias. Em breve estará de volta aqui, ok? Exatamente. O Muzi tirou umas férias para descansar com a família. Boa. Os carecas assumiram o BNTC E tá tudo dominado. Tá tudo dominado e logo mais Papai Muzi volta com muita informação aí pra vocês. O Antônio Fonseca já quer saber do Astarine MK2866. Antes de você responder, B, queria dar um bom dia para nossas lindas moderadoras que nos acompanham todos os dias. A gente já tá com a Lari, com a Bru, acho que daqui a pouco a Camila entra também. Bom dia, Luquinhas, o monstro do Videomaker. Audiovisual ali. Que nos acompanha aqui sempre pra essa live entrar no Chega ar. cedinho. E vamos lá, quer falar da O All-Star? Muzi viaja muito, coitado. O Muzi passou 35 mil anos sem nem saber o que é o nome férias, coitado. Exatamente. Né? Acho que é a primeira férias da vida dele, então ele mereceu. Ele mereceu, Merecido exatamente. Demais, coitado, né? Mas, Antônio, em relação aos moduladores de receptores estrogênicos, os SARMs, né? Eles estão proibidos pela Anvisa. Então, qualquer coisa que você possa usar proibido assim, eu não te aconselho, viu? Proibido pela Anvisa por falta de estudos ainda mais profundos em relação ao mecanismo de ação e efeitos adversos, tá? Exatamente. E se você comprar, normalmente é falso, porque está proibido de fato. Se você comprar, vai ser no mercado paralelo e nem sempre a procedência é confiável. Exatamente. Então, muito cuidado com isso. A gente teve um superchat ontem que acabou passando batido, então só para a gente deixar já aqui respondido, superchat do Neno. Neno quer saber... É para você essa, Heraldo. Vamos lá. Pode falar um pouquinho da diferença entre o whey normal para o whey de soja? Comprei o isolado de soja por ser mais barato. Bom, vamos lá. A gente está falando de whey oriundo de proteína animal, né? E a gente está falando de whey oriundo de proteína vegetal. Então, a gente tem que analisar esses dois tipos de proteína. Quando a gente pega um whey oriundo de proteína animal, ele pode ser o whey do soro do leite, né? E ele pode ser o whey derivado da carne, que existem hoje no mercado alguns wheys derivados da carne. Quando a gente está falando de um whey vegetal, hoje você tem proteína da soja, proteína do arroz e etc. Qual é a grande diferença? É a biodisponibilidade que essas proteínas entregam para o organismo, né? Então, assim, eu tomei whey. Quanto dessa proteína que tá lá no meu scoopzinho de whey, o organismo realmente vai conseguir utilizar, vai conseguir absorver, vai fazer proveito dessa proteína, que é o que a gente chama de biodisponibilidade da proteína para o organismo. E aí a grande diferença tá na porcentagem dessa biodisponibilidade, né? Enquanto uma proteína animal ela consegue te entregar mais de 90% de uma biodisponibilidade, 95%, 97% em alguns casos. O whey vegetal, a proteína vegetal, na verdade, ela tem uma biodisponibilidade de no máximo 70%. No máximo, tá? Então, essa é a grande diferença. Talvez por isso que você tenha pago mais barato na sua proteína vegetal, porque a biodisponibilidade dela não é tão ideal, tão eficaz quanto a biodisponibilidade da proteína animal. Mas, no caso, por exemplo, sou vegetariano, sou vegano, prefiro a proteína vegetal, sem problemas, né? Dá para fazer um bom trabalho? Dá para atingir níveis hipertróficos, dá para montar uma boa dieta, dá para programar um bom plano alimentar com proteínas vegetais? Sim, dá. A questão só é a diferença da biodisponibilidade. Tá ok? E foi exatamente o que a Idil perguntou aqui logo embaixo. Por que a soja é tão demonizada? Ela não é demonizada assim também, né? É só o cuidado que foi que o Heraldo acabou de falar. Essa biodisponibilidade da proteína de origem vegetal.
né? O cuidado é esse. Algumas estratégias a gente acaba usando, né, Heraldo? Na dieta, alguma proteína de soja. Sim. Dependendo da ocasião. A gente não demoniza ela. É porque a diferença de biodisponibilidade e utilização metabólica é diferente, né? Exatamente. Então não é demonizada. Eu acho que a soja demonizada, cara, caiu na mesma linha da época do ovo, que né? aumentava o colesterol. Verdade. Aí tem épocas de alimentos, né? Sempre tem um vilão. Exato. Eu sempre falo isso pros pacientes. Sempre Exatamente. tem um vilão, né? Década de 90 você ia comer um ovo por dia e olhe lá. Então, né? Porque exato, senão porque seu o colesterol vai lá e hoje a gente já sabe hoje que é mentira. Exato. Então, a soja talvez foi demonizada por conta disso. Falaram sobre uso de hormônio na soja, mexe com os seus hormônios. Tem a diminuição de produção de testosterona endógena. Exato. Então, hoje também já se sabe que é mentira. Tem estudos que mostram que não. Então, eu acho que... Ela não é demonizada. O problema é quando pessoas criam muito terror. Né? Eu acho que Exato. isso que é o problema. Nada que você consuma em pequena quantidade pode te fazer mal. Né? A não ser que você tenha alguma doença pré-estabelecida ou que você tenha uma intolerância alimentar grande. Exato. Agora, eu não posso comer leite porque no meu exame laboratorial deu que eu tenho intolerância a leite, mas come brigadeiro e tudo mais por fora, né? Requeijão e tudo mais. Então não é o cuidado que você tem que ter com os alimentos. O excesso de qualquer coisa, você vai engordar, você vai ter prejuízo para a sua saúde. Eu falo para os pacientes, batata doce e frango, se você comer todo santo dia em excesso, você vai engordar. Exato. Entendeu? E Exatamente. batata doce e frango é ruim. Demonizar. Jamais. Então, tome um pouco de cuidado em relação a esse terror nutricional que o pessoal gera, né? Normalmente esse terror nutricional vem sempre com uma solução na sequência. Isso. Já percebeu isso? Tem que tomar cuidado, Beco, porque, assim, a internet hoje tá muito terra de ninguém, né? As redes sociais hoje estão muito terra de ninguém. Então, tem gente vendendo coisa que não funciona, tem gente falando uma coisa na internet e na vida real segue uma linha completamente diferente. Exatamente. E o que as pessoas têm que entender é que, assim, todos os profissionais que defendem, eles preferem e eles seguem, eles têm uma linha de trabalho de preferência. Exato. Né? Então, se a linha do cara é o jejum intermitente, ele vai prescrever jejum intermitente para todos os pacientes, ele vai defender o jejum intermitente com unhas e dentes e ele vai falar que qualquer coisa que não seja jejum intermitente está errado. Então Então são você linhas de conduta diferentes. São linhas de conduta diferentes. Então, eu acho que você tem que ter o bom senso e você tem que ter um equilíbrio para poder assimilar e falar, porra, isso aqui tá sendo muito extremo, isso aqui não tá sendo muito extremo, isso aqui tem lógica, isso aqui não tem lógica. Exato, tem que saber filtrar, né? Até o que a gente fala aqui, Exato. Tem que ter a galera tem que assimilar o que a gente fala e filtrar. Falar assim, faz sentido o que eles falaram, né? Se eu ouvi de outra forma, deixa eu pesquisar um pouco melhor sobre isso. Eu atendi uma paciente anteontem. Segunda-feira. Atendi uma paciente anteontem, cara, que me chamou muito a atenção nisso. Porque ela veio de uma clínica que faz tratamento para emagrecer, tá? E aí ela chegou para mim, então, eu passei num médico da clínica e o médico fez um diagnóstico lá baseado numa avaliação que ele fez que o meu metabolismo, o meu organismo estava super inflamado, completamente inflamado. E aí eu tinha que tirar da minha dieta glúten, leites e derivados, açúcares e diminuir a carne vermelha. Só que é assim, então agora eu vou montar uma dieta pra você. Tá bom, vai montar uma dieta pra mim, tirando tudo isso? Eu vou montar uma dieta pra você. A nutricionista dessa clínica que ela passou. Aí na hora que ela pegou a dieta, café da manhã tinha que ser o pão que a clínica vende. Lanche da manhã tinha que ser o lanche que a clínica vende. Almoço tinha que ser a proteína que a clínica vende. Bom, resumindo, ela deixava R$ 1.600 por semana para comprar os produtos que a clínica vendia para seguir a dieta da clínica. Por conta da solução que a clínica trouxe. Agora pergunta para mim como é que ela estava em avaliação. Sobrepeso, quase obesidade grau 1. Porque não era aquele efeito. Eu acho essa inflamação, até o Paulo ele comenta sobre inflamação, né? Em inflamação existem sinais e sintomas para a gente caracterizar uma inflamação. Ótimo. O que é uma inflamação? Inflamação você tem dor, calor, rubor, turgor e perda de função de onde está inflamado, tá? Então, quando a gente fala em inflamação, vamos lá, primeiro exercício mental do dia, né? Quando a gente fala em inflamação, pensa que você fechou o dedo na porta do teu carro, né? Quem nunca fez isso? Não é? Quando você fecha o dedo na porta do seu carro, aquilo ali, o seu dedo vai inflamar. No primeiro momento ele dói pouco, depois ele começa a doer mais. Então, o seu dedo fica com dor, quente,
inchado, né? E vermelho. Vermelho e perde a função. Você não consegue dobrar o dedo. Sim. Isso é uma inflamação, né? Quando a gente fala de um paciente, por exemplo, obeso, a gente não fala que o paciente obeso está inflamado, porque senão ele perde a função de tudo do corpo dele, certo? O que a gente tem nos pacientes obesos, por exemplo, é um aumento dos marcadores inflamatórios. É, o que a gente fala de inflamação crônica de baixo grau. Exatamente, né? Só que quando você fala inflamado, parece que a pessoa está exatamente. extremamente doente. Exato. Né? Então, o cuidado que a gente precisa ter em relação à inflamação é isso. A gente tem liberação de marcadores inflamatórios que vão trabalhar contra o processo que a gente está tentando fazer, ou seja, emagrecer. Né? Toda vez que você tem uma injúria dentro do seu corpo, qualquer alteração de rotina, sono, dieta, seja qual for a alteração, a única forma de defesa que o nosso corpo tem em relação ao meio externo é qual? Guardar gordura. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando você aumenta marcadores inflamatórios é deixa eu guardar gordura porque está acontecendo alguma coisa de errado. Forma de proteção, né? É uma forma de proteção. Então, esse é o cuidado em relação... Nossa, seu intestino está inflamado, mas você não tem sintoma nenhum intestinal. Cuidado, né? Cuidado, Exato. exatamente. Estão querendo te enfiar. E primeiro, isso é diagnóstico. Ontem eu atendi um paciente que ele voltou depois de... Ele começou com a gente na pandemia, antes da pandemia, aí ele teve filho, blá, 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 a vida dele deu uma cambalhota, ele voltou ontem. E ele falou que ele foi numa outra clínica antes, e sem exame, sem absolutamente nada, o médico chegou e falou assim, você quer tomar o quê? Testosterona, sandrolona, isso, fez uma prescrição pro cara. Aí ele, mas você não vai pedir nenhum exame? Aí ele, não, pra gente dar uma melhorada, pra você se sentir mais animado e tudo mais. E aí ele falou assim, aí a esposa dele falou assim, volta lá no Bernardo, no Heraldo, porque eles estavam te cuidando, você tinha uma evolução excelente, seus exames ficaram melhores da sua vida. Falei, então, porque a gente pede exame e trabalha em cima dos seus exames. Dos exames, exato. Né? Prescrever a forma de psicografia fica difícil. Né? Por isso que a gente sempre exige exame, né? Exato. O Heraldo, a consulta do Heraldo, mesmo na consulta do Heraldo, ele recebe os exames que a gente solicita. Então o Heraldo, quando ele olha, ele sabe lá, ó, esse paciente errou consumindo mais carboidrato, esse paciente errou consumindo mais gordura, esse paciente está dormindo mal. O Heraldo, ele consegue identificar isso e trazer pra gente. Né? Então, na nossa reunião clínica de sexta que a gente faz, a gente senta e fala assim, ó, os pacientes que o Heraldo atendeu, vamos ver aqui. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ele deu uma cagada na dieta porque consumiu bebida alcoólica. O Heraldo, ele já sabe disso. Então, isso ajuda muito ele a conduzir a dieta dele também. Exato. Né? Então, não dá para você ficar no imaginário. Exato. Né? Vamos tentar, tentativa e erro, né? Isso é muito difícil para você trabalhar com o paciente. Até a gente conseguir chegar nisso, né, de precisão de prescrição, existem vários estudos até a gente chegar na prescrição. Então não dá para ficar brincando de ratinho de laboratório com o paciente. Deixa eu tentar isso aqui. Não, ixi, não deu certo. Deixa eu tentar de novo, não e deu certo. E o pior ainda é quando dá certo e você troca. O paciente voltou para você, perdeu 5% de gordura. Vamos mexer na sua dieta. Agora vamos fazer uma cetogênica. Tipo, você tirou todo um padrão de evolução que estava vindo, modificou todo o sistema metabólico dele para tentar uma dieta nova para ver se vai funcionar melhor. Do mesmo jeito, Entende? Exatamente. Então esse é o cuidado. Boa, vamos lá. Exercício mental do dia realizado, vamos às perguntas, que vamos. Né, meu povo? Que já tem um monte rolando aqui, ó. Eu tô vendo. A Babi perguntou, já tem data para o podcast sobre alimentação? Babi, toda sexta-feira, às 19 horas, a gente tem o Careca Cast, que a gente fala sobre alimentação, treinamento, performance, medicação e etc. Então, já temos 2 episódios do podcast já no canal do Muse, liberado lá. A gente já teve 2 episódios 3, né? Não, a gente... 3. A gente já teve 3 episódios do Careca Cast, na verdade. Exato. E toda sexta-feira, às 19 horas, tá indo um episódio novo pro ar, tá? Então é só acompanhar lá. A gente tem uma pergunta aqui do Leone Napoleão. Professores, tomar whey com leite integral tem alguma alteração na absorção ou é melhor tomar com água? Leone, mudança nenhuma na absorção, cara. Se você não tem nenhum problema com o consumo de leite, não tem intolerância, até porque se você tiver uma intolerância é só usar um leite sem lactose, etc. Pode tomar sem problema, inclusive é mais gostoso. Exatamente. Tá? Só tem que ver se o leite cabe dentro da sua dieta. Exato. Tá prescrito o seu leite na dieta, né? Exatamente. A água não é calórico, o leite você vai ter um acúmulo de caloria aí, etc. Se o seu nutricionista prescreveu com água, talvez seja interessante tomar com água. Agora, prescreveu com leite, cabe essa caloria do leite na minha dieta, sem problema nenhum, pode tomar com leite, tá? A Babi também mandou uma pergunta aqui, B. Babi, essa pergunta de conduta, assim, é difícil, Babi. Você me arrebenta aqui, viu? Qual o remédio para gripe e para garganta recomendam para não influenciar no treino? Quando a gente fala sobre anti-inflamatório, essa pergunta é muito boa, Babi, mas prescrição médica só com consulta, porque senão
Dá ruim, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Exato. Mas, ó, os melhores anti-inflamatórios são inibidores seletivos da COX-1, tá? Porque tem alguns que não são seletivos. E aí esse vai interromper a produção de marcadores inflamatórios, principalmente interleucina 6, que vai prejudicar o seu treino, tá? Vamos lá. Jamerson. Tem uma pergunta do Jamerson aqui, ó. Amigos, uma dúvida. Estou fazendo dieta e gostaria de saber se posso, às vezes, substituir o frango grelhado pelo steak, nuggets, hambúrguer feitos na air fryer. Poxa, Emerson, mais gostoso vai ficar com certeza, né? Porque se às for vezes... hambúrguer caseiro de patinho que ele fizer em casa... Não tem problema, exatamente. Problema, mais gostoso exato. vai ficar porque às vezes esse frango dá uma papuçada absurda, né? Mas Exatamente. a questão Para pra pensar o seguinte, geralmente nuggets, cara, é uma... É o resto do resto. É o né, resto cara? do resto, não é uma carne de boa qualidade, tá? Você tem ali colágeno, você tem tudo que sobrou Gordura pra caramba, do né? frango, Porque gordura. O nugget, ele já é frito, né? Ele já sofre Então, uma é isso que eu ia falar. Isso. Aí ele sofre uma pré-fritura pra ficar naquele formatinho durinho, tranquilinho, e aí ele é congelado. Então, ou seja, na hora que você colocar na air fryer, você já vai estar colocando um alimento pré-frito Exatamente. na air fryer, tá? Eu tava assistindo esses dias também, falando sobre o macarrão instantâneo. Exato. Até o macarrão instantâneo É pré-frito. Exato, né? ele é pra poder pré-frito. sustentar aquele Aquele formato, e o paladar também, né? Pra fixar o Exatamente, paladar. exatamente. Então não é das melhores substituições. Como o Bernardo falou, se você vai trocar por um hambúrguer feito em casa, um hambúrguer de patinho, um hambúrguer feito em casa e etc. Ok, beleza. Agora, esses já Esses prontos, artificiais assim artificiais é complicado. Tá? A Larissa ajudou a gente na pergunta do Leone aí, falando que a absorção da proteína fica um pouquinho mais lenta no leite. consumo do leite. Perfeito. Boa, Lari. Boa. Por isso que nossos moderadores são sensacionais. E aí a Vanessa Castro fez uma pergunta assim, ó. Whey e creatina provocam espinhas? Ô, Vanessa, a gente pode responder sua pergunta, mas daqui uma semana, mais ou menos, nós teremos a presença de um dermato aqui com a gente, que trabalha na linha esportiva também, e ele vai poder responder essa pergunta com muito mais profundidade, muito mais propriedade e explicar por que realmente que quando você toma whey, às vezes as espinhas aumentam. Creatina não vejo tanta relação com espinha. Mas o whey protein, de fato, pode acontecer, tá? A gente brinca que quando o whey é bom, ele dá a espinha, né? Exato. Mas é transitório isso também, tá, Vanessa? A espinha ela vai aparecer no primeiro momento que você começa a consumir whey, pra depois ela ir embora e você pode continuar consumindo whey, que não tem problema não. Exato, sem problema nenhum. Aí ele vai explicar que pode acontecer por conta de um aumento de GF1, por conta de outros fatores. Aí entra toda a fisiologia aí que vai dar nó na cabeça. Mas eu vou deixar essa pergunta salva aqui, guardadinha, que eu vou fazer questão de perguntar pra ele quando ele estiver aqui com a gente. Eu mexi com ele ontem no corredor lá embaixo. Eu falei exatamente isso. Falei assim, ó, preciso da sua live, da gente lá embaixo, lá em cima. O Venilson Rodrigues também é uma pergunta muito difícil de responder, Venilson. Qual o melhor treino em 50 minutos? Cara, depende, né? Depende muito. Do objetivo, né? O melhor treino é aquele que você sai sentindo que a musculatura foi trabalhada. Perfeito. Pode ser em 50 minutos, pode ser em 30 minutos, pode ser em 90 minutos. Não existe treino ideal dentro de um período de tempo. Depende da técnica que você vai trabalhar, depende do volume de treino que você vai trabalhar, depende da densidade do treino, mexendo nos intervalos que você vai trabalhar. Então é uma pergunta muito ampla, né? Muito vaga. O que faça, tá? Que você faça alguma atividade física, por exemplo, se o dia é mais corrido, aí você fala, o que você pode fazer? Dividir o treino em, sei lá, 40 minutos de musculação e 10 de cardio, ou 30, 20, mas pelo menos faça alguma coisa. Carequinha, tem um superchat aqui do Fernando. Manda bala. Ó, pessoal, estou acima do peso. Tenho 1,86 m de altura. Estou com 110 quilos. Posso fazer uma dieta com déficit calórico de 1.000 calorias ou um déficit de 1.500? Estou fazendo academia e cardio já. Fernando, 1.000 calorias ou 1.500 calorias é um déficit extremamente agressivo. Cara, extremamente agressivo, tá? Poder fazer você pode, mas o que a literatura recomenda? A literatura recomenda que déficits acima de 800 calorias estejam acompanhados por médico ou endócrino, tá? Porque você vai ter, você tem a possibilidade de ter várias alterações hormonais até,
tá? Então, por exemplo, o Bernardo pode explicar melhor, mas uma tireoide pode dar uma bagunçada, o cortisol pode dar uma estourada, testosterona pode dar uma oscilada. Então, o que eu recomendaria? Recomendaria começar com uma dieta com déficit calórico. Se você não tem acompanhamento médico, endócrino, etc., você começar com uma dieta de aproximadamente entre 500 e 800 calorias. Por quê? É uma dieta mais sustentável, é uma dieta que você consegue controlar mais e segurar mais a longo prazo. Dificilmente você vai sentir fome, tá? Exato. E você vai segurar o resultado a longo prazo vai ser muito mais sustentável. Lembra sempre do que eu falo, cada quilo de peso que você emagrece, você diminui o seu metabolismo em 25 calorias, você aumenta a sua fome em 100 calorias, sua sensação de fome em 100 calorias. Se você fizer um déficit calórico de 1.000 calorias, a gente está falando aí que você vai ter uma perda de 1 quilo por semana. Em um mês, teoricamente, você vai ter 4 quilos de perda. Você vai aumentar a sua fome em 400 calorias e diminuir seu metabolismo em 100. Isso vai ser sustentável? Esse aqui é o difícil, né? O que me faz pensar a pergunta do Fernando é a velocidade que ele está querendo. É emagrecer rápido. Para ontem, exato. Então, Fernando, aproveita o processo, traz isso para um conforto, porque é mais fácil de sustentar. Então, por exemplo, você faz uma dieta com déficit de 300 calorias, super tranquilo de sustentar, né? E você com atividade física, você vai aumentar o seu gasto. Então, esse déficit acaba ficando maior pelo aumento do gasto de caloria que você está tendo. Então, fica super confortável de você fazer a dieta, fica muito mais fácil você não abandoná-la, tá? A perda de peso vai ser mais lenta, mas vai ser uma perda de peso mais real. Por quê? Você vai perder só gordura. Uma dieta de 1.000 calorias, você tem certeza absoluta que você vai perder músculo junto. Eu acho que eu pensei numa coisa aqui, você que gosta de fazer os exercícios mentais e as analogias. Manda bala, é bem boba, mas eu imagino o seguinte: é como se você fizer uma dieta de 500 calorias de déficit ou de 800 calorias de déficit, sabe a história dos 3 porquinhos? Você é o porquinho que está construindo a casa de cimento, cara, de tijolo. Agora, você fazer uma dieta com déficit calórico de 1.000, 1.500 calorias, você é o porquinho que está construindo a casa de palha, cara. Exato, qualquer vento que queira te tirar da dieta vai derrubar sua casa, cara. E a gente sabe também, Fernando, que é clássico que nenhum paciente segue 100% da dieta no mês. Vamos botar um mês. Exato. Tá? Então você vai ter uns deslizes. O que pode acontecer com o seu deslize? Sempre que você faz um superávit calórico, quando está numa dieta de déficit calórico alto, tudo que passa do que você tem de taxa metabólica basal vira gordura. Perfeito. Quando você falou, Heraldo, sobre cortisol, tireoide, testosterona, seu metabolismo está freando. Então, a quantidade de caloria que você está ingerindo, ela está se aproximando ao gasto metabólico basal. Então, se você gasta 1.000 calorias, né? Se você gasta 2.000, mas consome 1.000, seu metabolismo ele vai frear até chegar em 1.000, para poder equilibrar aquilo. Exatamente. Pensa na parte de dinheiro. Se você ganha 1.000 e gasta 1.000, você tem que dar uma equilibrada. Agora, se você gasta 2.000 e ganha 1.000, você vai ter que diminuir o seu custo, porque senão você vai quebrar em qualquer momento. Exatamente. Né? Então, o corpo ele vai trazendo essa alteração. É exatamente isso, Fernandão. Então, eu acho que o ideal seria, se você tem um acompanhamento médico e de um endócrino, ok, dá para pensar em alguma coisa desse jeito, porque eles vão acompanhar com você realmente essa parte hormonal, essa parte de exames. Exatamente. Mas se não, eu começaria com um déficit calórico mais sustentável. Exato. Tá bom? Perfeito. Pergunta do TT. Se eu for fazer um deload, devo parar de treinar ou treinar com menor intensidade, B? Eu treinaria com menos intensidade. Eu jamais deixaria de treinar. Exatamente. Tira bem. Você pode baixar para 30% da sua carga máxima de volume de treino. Faz um deload de 1, 2, 3. Depende do seu grau de aptidão física, o nível de performance que você está tendo e o grau de dificuldade de progredir. Né? Quando a gente gera um platô, os deloads eles funcionam bem para você ter como se você fosse dar um passo para trás para pegar um impulso. Exato. Tá? Então, o deload ele é importante, importantíssimo. Eu tenho uma paciente que é atleta de crossfit, ela treina 3 vezes por dia, a dieta dela tem quase 6.000 calorias. Ela é magrinha, tem 60 quilos. Né? E eu brigo com ela quase toda a consulta para ela fazer deload. Eu falo assim, tira a carga. Ela, tirei, olha só. Ela me manda o treino, ela tirou um de PR dela, um treino de PR de deadlift. Eu falei, não adianta, tem que tirar o pé, é um treino por dia regenerativo. Tô brigando com ela, a gente vai conseguir tirar a intensidade de treino dela. Boa, tem algumas perguntas, alguns comentários que já estão sendo comentados aqui e respondidos pelas nossas moderadoras. Boa. Muito obrigado, Bru.
Superchat liberado, viu, galera? Exatamente. Deixem seu like, deixem sua pergunta lá, que lembrando que as perguntas do Superchat a gente consegue ter uma visualização um pouquinho melhor dessas perguntas, tá? Exatamente. Eloá Barreto também fez uma pergunta interessante. Bom dia, as frutas desidratadas antes de um treino às 6 da manhã, para não ter fraqueza e sensação de fome, é uma boa opção, estando essa caloria dentro da dieta? Boa pergunta. Eloá, é uma boa opção? É, mas vamos fazer um exercício aqui, vamos pensar na questão lógica. Quanto tempo o glicogênio, que é o combustível deste músculo, demora para ser formado? O glicogênio, Eloá, demora para ser formado 4 horas, tá? Então, assim, você fez um consumo de carboidrato, o glicogênio oriundo desse carboidrato que você comeu, ele vai demorar 4 horas para ser formado. Imagina que você treina às 6h30 da manhã. Você vai consumir a fruta desidratada às 6 da manhã. Você realmente acha que essa fruta desidratada vai ter um impacto grande na questão do seu treino? É mais por conforto e mais por questão psicológica, tá? Vai ter uma liberação de glicemia, vai ter um aumento da glicemia um pouquinho na sua corrente sanguínea por conta dessa fruta desidratada? Sim, vai. Mas será que é essa fruta desidratada que vai ter um impacto sobre performance, cansaço, disposição e etc? Né? Talvez essa fruta desidratada ela tenha um impacto muito mais eficaz, muito maior pós-treino do que para o treino imediato, tá? Então, nesses casos, Eloá, a refeição importante é a refeição antes de você dormir do dia anterior, tá? É o seu jantar do dia anterior, a sua ceia do dia anterior, porque é realmente essa refeição que vai ter um impacto na formação do glicogênio para que você tenha energia, disposição e boa performance nos treinos. Beleza? Boa. Vamos lá. Você achou outra aí, Heraldo? Achei. Embaixo, Carla. Tá, Carla manda. Patrícia, bom dia, guris. Vamos lá. Bom dia, guria. Se você é do SUS, você deve estar com frio. Barbaridade. Exatamente, barbaridade. Deve estar gelado lá, coitada. O frio atrapalha a performance no treino? Sou do Rio Grande do Sul, aqui treinar anda bem difícil. Ainda mais logo cedo. Ó, Carla, atrapalhar a performance? Não, atrapalha sair da cama e ir pra academia, o que você tá sofrendo aí. Mas, pra falar a verdade, no frio a gente tem um gasto metabólico um pouco mais aumentado. Né? A gente Exatamente. aumenta um pouco o gasto metabólico basal, porque o frio, a gente precisa produzir mais calor para segurar o frio, para tolerar melhor o frio. Então, para motivar um pouquinho mais você, no frio, entre milhares de aspas, tá, Carla? Você emagrece com mais facilidade, tá? Por que eu falo milhares de aspas? Porque não é o frio que vai emagrecer você. Exato. Né? Agora tá frio, eu vou emagrecer. Vou sair pelado na rua pra emagrecer mais rápido. Tomar banho gelado para ficar magro mais rápido. Na verdade, não. É um somatório de fatores. Dieta, treino, sono, tudo associado. Só que no frio, você tende a produzir mais calor para manter o seu corpo dentro da temperatura normal, fisiológica nossa, tá? Então, no frio, você tem um gasto da maquinaria, né? Do nosso organismo, mitocôndria, produção de ATP, para você fazer mais energia, para você ter mais calor, para manter você mais aquecido, tá? Então, é difícil sair da cama, é difícil enfrentar o frio. Exatamente. Mas a resposta metabólica é boa. É boa, mas vale fazer uma ressalva aqui também, Carla, que é o seguinte. Você tem 2 tipos de gordura no organismo, né? Você tem a gordura branca e você tem a gordura marrom. A gordura branca é geralmente a gordura que você acumula. Exato. Tá? Ela tem uma oxidação mais lenta, então demora mais tempo para queimar essa gordura. E você tem a gordura marrom, que é uma gordura de oxidação mais rápida, e ela realmente é uma gordura mais usada para regulação térmica. Tá bom? Então, assim, você pode emagrecer? Pode emagrecer, mas saiba que por conta do frio, a gordura predominante que vai ser utilizada é a gordura marrom, porque ela faz uma regulação térmica maior e melhor. Não é a sua gordura de estoque, Exato. tá? Se fosse assim, a baleia do Ártico, o urso polar do Ártico, seriam todos magrinhos, né? Gelado lá no frio. Exatamente. Tá tudo só músculo. Então, toma cuidado com isso também por conta dessa diferença de regulação de gorduras, tá bom? Isso aí. O Aleph de Jesus fez uma pergunta aqui. Bom dia, senhores. Tomar suco de beterraba com laranja e creatina funciona? Depende, Aleph. Funciona pra quê?
né? Aquela mesma resposta. Se o suco de beterraba com laranja estiver dentro da sua dieta, planejado, calculado e etc., De acordo com os objetivos. de acordo com seus objetivos, vai funcionar com certeza. Lembrando que beterraba é uma ótima fonte de carboidrato, inclusive tem um suplemento alimentar, se eu não me engano, acho que é a palatinose, que é um carboidrato oriundo da beterraba, se eu não me engano. Preciso só confirmar essa informação, mas se eu não me engano é isso mesmo. A palatinose é um carboidrato oriundo da beterraba. Palatinose de suplemento alimentar que você toma aí. Então, é válido. Agora só precisa ver se está dentro da sua dieta, né? Se essa caloria toda desse suco, porque beterraba, laranja, a gente sabe que a caloria no suco de laranja é altíssima. A absorção é super rápida, né? Absorção super rápida, Porque exato. aqui a gente fala do Nutrient Time. Se você estiver usando no momento certo, não tem problema algum com relação a essa parte do consumo do beterraba e suco de laranja. Exatamente. Então, só toma cuidado com isso, tá? Boa. A Kelly Cristina também fez uma pergunta que, assim, Kelly, qual o melhor whey para mim que tenho artrite e artrose no joelho? Diferente. Não existe relação nenhuma com isso, tem tá, um whey Kelly? melhor ou outro. Exato. Não tem whey melhor ou pior para isso. Aí vai ser diferenciação. Tomar um whey. Exato, exatamente. O whey é bom para você ter fortalecimento dessa parte e fisioterapia, Kelly. É isso que vai te melhorar a artrose, né? Tem artrite e artrose no joelho. Vai melhorar isso. Então, esse é o cuidado. Não é só o whey. O whey ele não vai ter uma terapêutica na sua doença, né? Na sua artrite. Perfeito. Elias Macena, qual o percentual de gordura normal? Estou com 33% e estou diminuindo. Elias, falamos sobre isso ontem. Perfeito. Ontem a gente falou sobre isso. Inclusive, teve uma pergunta que a gente também não respondeu ontem, falando que se era para homem ou mulher esse percentual de 10% a 12%. Para os dois, né? Para os dois. E lá na clínica, no nosso protocolo de avaliação, a gente trabalha com de 10% a 12% para os dois. Então vamos lá, Elias, rapidamente, tá? Porque a gente falou disso ontem. Não existe o percentual de gordura ideal. Existem vários protocolos de avaliação, tá? Então, por exemplo, lá na clínica a gente usa um protocolo chamado protocolo de Falkner. Você tem protocolo de Guedes, você tem protocolo de Jackson e Pollock, que tem 3 dobras, 7 dobras, 9 dobras. Você tem protocolo do fulano de tal, você tem o protocolo do ciclano, do beltrano. Você pode, né? Se você quiser criar um protocolo, você também consegue, exatamente. Tem os protocolos de bioimpedância, que são diferentes também. Tem o DEXA, tem o ultrassom, tem o body scan, você tem vários tipos de protocolo. Cada protocolo tem o seu percentual de gordura adequado. Lembrando que é dividido em desnutrição, eutrofia, sobrepeso e os graus de obesidade, tá? Então, cada protocolo tem o seu padrão, tem a sua classificação. Você fala para mim, tenho 33% de gordura. Para mim é muito vago, porque depende do protocolo que você está sendo utilizado. Exato. Se fosse no nosso protocolo aqui da clínica de Falkner, 33%, você já estaria em obesidade 2, né? De 25, você já estaria em obesidade 2. Então, varia. Pode ser que num outro protocolo de Pollock, de Guedes, de bioimpedância, seu percentual seja diferente, tá? Essa classificação seja diferente. Aí, Elias, o que a gente fala é importante você sempre fazer o mesmo protocolo, a mesma avaliação física, porque você não adianta comparar um com o outro. Tipo, você fez hoje bioimpedância. Amanhã você fizer dobra cutânea, esquece, não dá para comparar um com o outro. De forma alguma, não dá, né? A gente, quando atende paciente de primeira consulta, mas na clínica anterior, na bioimpedância que eu fiz, deu X%, e aqui deu isso, só isso de percentual, ou mais que isso. Falei, então, não dá para comparar. Exatamente. É incomparável esses protocolos. A gente até brincou ontem, é como se você tivesse um Uno vermelho com o símbolo da Ferrari comparando com uma Ferrari, né? Falando que é o mesmo carro, porque tem 4 rodas, que é tudo certinho. Porque tem o cavalinho na frente, que é vermelho, não tem comparação, tá? Então, o importante para você, Elias, é você tomar esse cuidado e avaliar sempre no mesmo protocolo. Se você está avaliando no mesmo protocolo, você vai ver se você está progredindo para o lado positivo ou negativo. Então, hoje, se você tem 33%, na próxima consulta sua, na próxima avaliação física sua, você sai de 33% para 30%, parabéns, excelente, você teve um resultado, um objetivo alcançado. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, é sempre avaliar no mesmo protocolo, e esse protocolo tem que mostrar se você está indo para cima ou para baixo em relação ao seu objetivo. Certo? Perfeito. Tem uma pergunta da Kelly aqui, ó. Qual o melhor whey para que eu... a gente já respondeu, Kelly. Desculpa, é que você mandou de novo. A Mônica falou, caiu no Instagram, e o Kino embaixo falou, virou várzea. Não, a gente fica só no YouTube mesmo. O Instagram é só para vocês ficarem sabendo que a live começou, depois a gente vem somente pro YouTube, viu?
A Francine Martins tem uma pergunta legal aqui, ó. Tem dieta específica para quem sofre com síndrome do ovário policístico? Que pergunta legal, Francine. Boa. Sim, tem alguns cuidados que a gente tem que ter na dieta para mulheres que têm a síndrome do ovário policístico. Uma delas é um controle mais adequado de carboidratos, tá? Mas existe sim. Aí tem algumas questões que a gente vai avaliar com você e etc, medicações que você toma, mas sim, tem alguns cuidados com dietas mais específicas para mulheres que têm ovário policístico. A primeira delas é um controle mais adequado dos carboidratos, tá? Mas bem interessante sua pergunta. Muito boa pergunta. Carecas. A Babi Aí- está perguntando se treinar em jejum altera o desempenho. Parece que acho que a Larissa já respondeu ela respondeu já? para ela. Boa. E perfeito, se a alimentação da noite anterior for planejada adequadamente, sim. Sim. Agora, se for treinar em jejum só por treinar, pode ter Pode, queda com no desempenho, certeza. sim, tá? Totalmente. Manda. Qual que você viu aí? Isabel, carecas, depois de queimar o estoque de glicogênio, de onde o corpo busca energia? Quanto tempo isso leva, mais ou menos? Boa pergunta. fisiologia pura, Isabel. Aí ela complica a gente de tentar ficar explicando sem falar em termos técnicos, Isabel. Mas vamos lá, vamos tentar Mas- explicar de uma forma fácil, Isabel. Bom, o corpo nunca queima totalmente os estoques de glicogênio. Nunca, jamais, por uma proteção para o cérebro. Por quê? Glicogênio, ele é um combustível do músculo e do cérebro. Então, por isso que você guarda glicogênio no fígado, glicogênio hepático, que é geralmente esse glicogênio que vai sustentar a energia cerebral. E você tem o glicogênio muscular, que é o glicogênio que seus músculos vão usar como fonte de energia. Você nunca queima totalmente os estoques. O que você faz é depletar um pouco mais os estoques de glicogênio, e aí seu corpo entra num estado de alerta, de atenção, do tipo, os estoques estão baixos, os níveis estão baixos, não vamos dar prioridade para a queima do glicogênio. E aí você pode ter a energia oriunda de algumas formas. A primeira delas que a gente tenta bloquear sempre, depois do glicogênio, a primeira forma mais rápida que o organismo vai ter via energética é a quebra da proteína. Então, seu organismo vai quebrar músculo, vai quebrar proteína para transformar essa proteína numa energia, vamos dizer assim. Para não entrar na questão da gliconeogênese, da glicogênese, da transformação do piruvato e etc., para falar termos difíceis, vamos falar do seguinte. Parece a exato. Nazaré fazendo conta aqui na cabeça, assim, ó. Exato. Vamos falar então que o corpo quebra a proteína, vai quebrar a proteína e essa proteína vai dar origem a uma nova molécula de energia, tá? Ponto. Ciclo de Krebs, imagina você entrar aqui no ciclo Eu já de Krebs, pensei nele acetil-CoA, todo aqui já. alfa-acetobutarato, 38 ATP. oxalacetato, NAD-FAD, ferrou, Tem cara. 38 ATP de produção, putz. Aí já era. A galera vai sair todo mundo, vai sobrar eu e você aqui no chat. Exatamente. A gente só vai ver o número de pessoas caírem, falando, esses caras estão falando grego aí. Aí tem uma outra via, que é uma via mais lenta, que no emagrecimento a gente tenta priorizar essa via, que é a via da gordura, tá? Então o seu corpo vai disponibilizar essa gordura para chegar no seu fígado e sofrer uma beta-oxidação, e aí as suas duplinhas de carbonos das moléculas de gordura vão ser transformadas em energia, através da mesma coisa que a gente estava falando difícil aqui. Vai virar um piruvato, ciclo de Krebs e etc, Vai etc. transformar em ATP de novo e devolver o estoque. Exatamente, tá? Então o que acontece? Quando você tem baixos níveis de glicogênio no organismo, o seu corpo recorre a essas outras duas vias de energia. Proteína, que não é uma boa via pra gente, porque quebrar proteína, a gente tá falando de quebra de músculo, catabolismo, e a outra via é a via da gordura, que é a via que a maioria das pessoas querem utilizar, porque é a via do emagrecimento, né? Você vai estar perdendo gordura para transformar em energia, tá? Boa. Então é mais ou menos assim que funciona, Isabel. Fica difícil não entrar na fisiologia, né, Heraldo? Muito, cara. É o que eu falei, eu já queria falar de ciclo de Krebs, acetil-CoA. Ia acabar a live daí. A gente ia até o fim falando só de fisiologia. Então, Já ia pegar um melhor- papel para começar a desenhar. Vamos deixar um pouquinho mais superficial essa parte, mas de fato é isso aí. A gente depleta o estoque de glicogênio, depois a gente tem que fazer nova produção. Ela vem da glicose circulante ou do tecido adiposo, né? Quebrando como substrato energético. O Marcos perguntou: termogênico perde massa magra? É recomendado tomar antes ou depois do treino? A gente já respondeu essa pergunta, né? Termogênico não vai te ajudar a perder gordura nem
aqui nem em outro planeta, tá? Ele vai deixar ansioso, taquicárdico, vai fazer o seu treino ficar ruim, tá? Porque a sua frequência cardíaca acaba aumentando, Marcão, tá? E você, sim, pode perder massa muscular, porque você está aumentando o gasto energético via frequência cardíaca, batimento cardíaco, o músculo lá também está gastando energia. O seu corpo, para equilibrar esse gasto em relação à dieta que você vem fazendo, o que ele faz? Joga seu músculo, sua massa magra fora, né? Termogênico não é uma estratégia boa para emagrecimento, não. Na verdade, é péssima estratégia para emagrecimento. Exatamente. Fora que ela pode perder o seu desempenho. Pensa quando você exagera no consumo de café no dia que você está muito cansado. O que você sente? Quais são as sensações que você tem? Cansaço no final do dia, taquicardia, sensação de ansiedade, parece que você não tá rendendo bem, né? Aí você vai treinar, você chega ansioso no treino, no meio do caminho você pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. E na maioria das vezes você acaba indo embora para casa, tá? Isso chama síndrome crash. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter em relação ao uso de termogênico. Pensando em perda de peso, é dieta e atividade física. O termogênico ele não vai acelerar o processo. Ele faz você abaixar o peso de balança. Mas não quer dizer que você está perdendo peso de gordura em si. Boa. Tem uma pergunta aqui legal, ó. Dicas caseiras de manutenção. Bom dia. Comecei a focar em ombro e bíceps e no dia seguinte o treino é peito. Prejudicou bastante, pois senti muita dor no ombro. Influencia a ordem dos dias de treino? Excelente pergunta. Muito boa. Com certeza. Com certeza absoluta. Tá? Você treinar ombro, o ombro ele é musculatura acessória de treino de dorsal e peitoral. Então, exatamente. Se você faz o primeiro dia da semana peito, o seu segundo dia for, quer dizer, você ombro. faz ombro no primeiro dia de semana, segunda-feira, você treinar peito na terça, você vai perder ali de 30% a 50% de performance mais fácil. Exatamente. Tá? Existe uma técnica na musculação que a gente chama de pré-exaustão. Né? A gente vai trazer o Bel aqui um dia, ele vai falar bastante sobre todas isso. essas. Mas a pré-exaustão é quando a gente quer esgotar um músculo acessório para depois trabalhar o alvo principal, o músculo principal. Pensa peito e tríceps. Então, a gente fazer uma pré-exaustão, a gente primeiro trabalha o grupo menor, tríceps, cansa ele, para depois a gente passar para o grupo maior, que é o peitoral, para ter um pouco mais de recrutamento. Você não vai render a mesma coisa que você renderia fazendo o peitoral primeiro, por exemplo, né? É igual a pergunta que fazem sempre, quanto você pega no supino? Eu falo assim, depende da ordem do meu treino. Porque a ordem do treino vai influenciar em relação ao quanto você pega no supino. Se for o primeiro exercício do dia, se você estiver descansado e bem alimentado, você vai pegar bastante peso. Se for o último do dia, esquece, seu peso vai cair em 50% facilmente. Tá? Então, dicas caseiras de manutenção, sim, a ordem e a sequência de treino, né? A montagem da periodização do treino influencia bastante na sua performance, tá? Boa. A Lara Carolina, bom dia, cumprimentos de Portugal. Bom dia, Portugal. Bom dia, Portugal. Tamo junto. Boa. Rafael Fernandes fez a pergunta para Bru, mas vamos aproveitar aqui, ó. Ele tem 2 hérnias de disco, L2 e L5. Ele perguntou se ele consegue tratar com fisioterapia para voltar a correr, fazer jiu-jitsu e treinar. E qual o suplemento que pode tomar para esse caso? Rafael, sim, você consegue tratar com fisioterapia, você consegue voltar a correr, a fazer jiu-jitsu e a treinar. Inclusive, não deixe de treinar, né? Você não tem que parar de treinar, porque se você parar de treinar, você vai enfraquecer musculaturas de sustentação e pode piorar e agravar os sintomas e as dores causadas por essas hérnias de L2 e L5. Então, treinar tem que fazer parte da sua rotina diária. O tratamento com a fisioterapia vai ajudar demais em questão de liberação, amplitude de movimento, mobilidade, etc. Agora, qual suplemento você pode tomar para esse tipo? Não existe nenhuma relação, cara, de lesão de hérnia, de outros tipos de lesão com suplementos, tá? Talvez o que exista, a única relação que exista é dores articulares, lesões articulares, fraquezas articulares com colágeno do tipo 2. Exato. Aí você tem alguma relação, tá? Exatamente. A condroitina, colágeno do tipo 2, etc. Agora, suplemento alimentar, whey, creatina, glutamina, com questão de hérnia, não tem relação nenhuma, nem com nenhuma outra lesão, tá? Não tem relação nenhuma. Exato. B, essa aqui é pra você, ó. Logo aqui embaixo, exatamente. Né? Já achei a dele aqui. Por favor, dicas pra quem tem Hashimoto e hipotiroidismo. Às vezes dá um desânimo porque não consigo ter um progresso. Muito cansado, treino há 1 ano. TSH acima de 4 e o médico diz que tá normal.
Sanderley, normal está. Quando a gente pega na literatura e nos valores de referência, o TSH ele fica entre 0,8 e 4,7. Então o seu está dentro do valor de normalidade. Porém, você tem sintoma. Hipotireoidismo eu também tenho, tá, Sanderley? Então eu tomo meu remedinho todo dia de manhã, certo? Mas, e quando a gente pensa em performance, em atividade física, essa janela de valor de referência do TSH, a gente fecha um pouquinho. Isso é experiência clínica, tá? Isso não é cientificamente nada, não. É a experiência clínica da gente. A gente observa que os pacientes que têm um TSH um pouco mais baixo do que os valores que você tem, respondem melhor à parte de desempenho. A de manter a dieta, a sensação de cansaço diminui, tá? Mas é importante que você procure o endócrino, e o endócrino que tenha esse lado mais voltado para a atividade física, né? Porque ele vai entender que você está sintomático. Então, a gente precisa tratar sintoma. Não é, a gente não trata número. Seu TSH é um valor de referência para a gente. Então, se você tem sintoma, eu preciso tratar o seu sintoma. Né? Eu não vou pedir, sua testosterona está baixa, mas você está bem. Se você está bem com a testosterona baixa, não tem por que a gente fazer uma reposição com testosterona. Você tem nenhum sintoma disso. Então, a gente não trata o número. O número ele traz uma diretriz para a gente. De fato, o que você me trouxe em consulta, os sintomas que você tem, realmente condizem com os resultados dos números que você me trouxe. Aí sim a gente trata. Entende? Então, seu TSH, ele está dentro do valor de referência de fato, só que quando a gente pensa em melhorar a performance, rendimento ao longo do dia, o TSH ele fica um pouquinho baixo, você sente um pouquinho menos de sintomas. Na verdade, você praticamente zero sintomas, tá? Então, Sanderley, procura um endócrino que faça essa parte mais voltada para performance, para esporte, né? Porque é um pouquinho diferente em relação a uma pessoa normal, sedentária, entendeu? Temos um superchat, B. Opa, Eduardo Kaziuki, bom dia. Tem 1,70 de altura, 55 quilos e 3% de gordura corporal com exame de bioimpedância. Esse BF é normal para quem tem um metabolismo muito acelerado? Eduardo? Depende do protocolo, né, Eduardo? Mas 3% é incompatível com a vida. É isso que eu ia falar. É só você fazer uma continha de padeiro, Eduardo. Você pesa 55 quilos. 1% do seu peso corporal é meio quilo. Meio quilo. Você está falando que você tem 1,5 kg de gordura no corpo. Se você pegar uma gripe, você morre. Com 1,5 kg de gordura no corpo. Você não está produzindo hormônio, não você não tem nada. Você não está fazendo nada, cara. Exato, exatamente. Deve ter dado algum erro na hora da leitura da bioimpedância. Né? Exatamente. Então, se você quiser uma precisão melhor disso aí, como é que é o nome dele? Eduardo, se você quiser uma precisão em relação ao seu percentual de gordura de fato, quando dá essas dúvidas, até na dobra cutânea eu peço uma DEXA para o paciente. Uma DEXA, exatamente. É um ouro para isso. Então, uma DEXA para você seria melhor para você, de fato, identificar a quantidade de percentual de gordura, que você tem. Porque 3%, cara, é o que o Bernardo falou, é incompatível com a vida. De verdade. Nenhum atleta sobe no palco com 3% de gordura, cara. Exatamente. O pessoal que a gente cuida ali sobe de 7 a 8, dependendo dele, 9. Exatamente, né? Exatamente. Então, dá uma olhadinha, faz uma DEXA para ver o que de fato você tem de percentual de gordura. Ramon Vieira, bom dia, senhores. Tomo café às 8 da manhã e o almoço é só às 14. Tô fazendo um shake de aveia, leite e achocolatado entre as refeições. Me falaram sobre o levedo de cerveja. Ramon, vamos lá. Realmente você precisa de um shake entre essas refeições, porque seu café da manhã tá 8 da manhã e seu almoço tá só 14 horas, tá? Mas vamos melhorar esse shake aí, cara? Vamos tirar esse achocolatado e vamos trocar por um whey de chocolate, tá? Boa! Porque, vamos lá, você tá com leite, você tá com aveia e você tá com achocolatado. Você está com basicamente 3 alimentos aí que vão fazer vão disparar a sua glicemia e sua insulina. Tá, cara? Vamos colocar um whey protein aí no lugar do achocolatado, que é um controlador de insulina. O whey protein vai deixar sua insulina mais controlada, o whey protein vai te dar um boom de proteína naquela hora para preservar sua massa magra, para te dar mais saciedade, para melhorar a qualidade da sua alimentação, para segurar esse índice glicêmico aí, esse pico glicêmico que você tá fazendo, tá? Levedo de cerveja também não te aconselho, cara. É mais uma coisa que vai dar um boom de caloria, um boom de glicemia, de insulina. Vai aumentar sua fome realmente. Eu já tive pacientes que usaram levedo de cerveja e perderam completamente a mão e completamente a linha. Engordaram significativamente, tá, cara? Exatamente. Então, toma cuidado com isso aí, e a melhor dica que eu posso te dar é realmente melhorar a qualidade desse shake. Tá certíssimo o fracionamento alimentar, cara. Só tem que melhorar essa qualidade desse shake aí, trocando o achocolatado por um whey protein de chocolate. Já que tá? você gosta. Perfeito. Exatamente. Carequinha, tem um outro superchat aqui do Leandro César, 42 anos,
testosterona total de 300, endócrino sugeriu uma medicação com testosterona, né? Ele faz academia há 5 meses, ainda com 30 de BF, ele estava com 36, né? Leandro, essa é uma estratégia de terapia de reposição hormonal, né? Que funciona. Só que assim, conduta minha, eu nunca inicio com o uso de testosterona exógena, tá? Porque você é novo ainda, você tem 42 anos. 42 anos, você não entrou na andropausa, que é a menopausa masculina, tá? Então, a gente primeiro tenta ou vê o quanto você consegue subir de produção de testosterona própria, testosterona fisiológica sua. A gente estimula seu testículo a fazer mais testosterona. Por quê? Essa testosterona que foi prescrita, ela pode funcionar como um empréstimo no banco. Vamos nós às analogias e exercícios mentais. Gosto. Né? Pensa que hoje você está no cheque especial em 300. Aí você foi lá no banco e pegou R$1.000 de empréstimo. O que vai acontecer? Você vai ter que pagar os 1.000 de empréstimo, o seu cheque especial ainda tem juros associados. Então, a sua testosterona de fato ela vai subir, mas você vai ficar dependendo de pegar empréstimo o tempo inteiro para manter esse nível de hormônio alto. Ou nível de dinheiro na sua conta alta. Então você vai ter que ficar trocando de banco, pagando empréstimo um atrás do outro. Tá? É uma bola de neve. Então, quando você ainda tem uma idade mais... Você está em idade fértil, você ainda está na idade ainda de um adulto fértil, o que é o importante? É tentar estimular a sua própria produção de testosterona. E você estava com 36% de gordura. Vamos supor que seja no nosso protocolo. 36% ele entrou na obesidade de grau 3. Já. Né? 36% e obesidade, assim, a obesidade qualquer um, de grau 1 até a Uma mórbida, você tem o que a gente chama de hipogonadismo associado à obesidade. Sua testosterona ela vai ser baixa. Por quê? Seu tecido adiposo ele aprisiona ou ele prende a testosterona dentro dele. A gente chama isso de lipoafinidade. A testosterona ele tem uma afinidade pela célula de gordura. Então você tem a produção, mas você também tem o que? O aprisionamento dessa testosterona. Então você produz, mas você não usa porque está dentro do tecido adiposo. À medida que você for emagrecendo, você vai liberando mais testosterona e a produção endógena vai também aumentando. Tá? Então, o uso dessa testosterona é uma estratégia, funciona, tá? Isso está na literatura, tá? Só que estratégia pessoal com os meus pacientes, eu prefiro fazer com que você volte a produzir a sua própria testosterona no primeiro momento, tá? Se você não tiver resposta, hoje os 5% dos nossos pacientes da clínica não tem resposta, que aí sim precisa entrar com a terapia de reposição hormonal. Os outros 95% eles respondem de forma super satisfatória. Super adequada, exatamente. Né? Então, é uma estratégia, tá, Leandro? Não tá errado, tá? Mas, pessoalmente, eu faria uma outra estratégia com você. O Guilherme Bueno, ele mandou um superchat aqui também. Boa. Ontem ele fez a pergunta dos cálculos renais, lembra? Falando que se podia tomar whey e creatina, que a gente falou se for a quantidade adequada, ok, Exato, sem problema. No controle, isso. E aí ele tinha consulta com o nefro ontem e ele comentou com o nefro e o nefro ele falou, o meu nefro torceu o nariz. Aí a pergunta dele é o seguinte, tem alguma indicação de nefro em São Paulo? Temos sim. Acho melhor entrar em contato por via direct, né? Isso, chama a gente no direct que a gente passa o contato dele, tá? Ou então chama o pessoal do WhatsApp da clínica ali embaixo. Exatamente, que eles têm. Exatamente. Tá? Guilherme, chama o Dr. Bernardo diretamente no direct. Que eu te passo o contato do... Que ele te passa o contato do nefro. Ou então as meninas da recepção da Clínica Muse. No WhatsApp da Clínica Muse, você também consegue ter essa indicação, tá bom? Chama a gente lá, tá bom? Boa. Tem outro superchat do Ivanildo agora. Ivanildo. Olha lá. Sobre acessórios. Peito, costas, pernas, ombro e peito novamente. O fato de eu ter o ombro depois do peito pode ser um problema de performance para o peito? Não. Se você tem o ombro depois do peito, não é um problema pro peito. Não é um problema pro peito, de fato. Mas você pode ter um pouquinho de perda de performance na relação do deltoide anterior exato. ali, alguns exercícios no exercício de peito. Mas pro peito não é um problema não, tá? Não tem. Essa tá bem distribuído. Exatamente. Tá legal. Sem problemas. Bom. O que às vezes você pode fazer também, ô Ivanildo... eu tô vendo aqui a distribuição do treino dele. Às vezes o que você pode fazer também, se você quer dar uma ênfase, se você quer diminuir a ação do ombro para ter uma ação maior do peito, você pode fazer o protocolo que a gente chama de pré-exaustão. Pré-exaustão vamos supor, você faz 2 exercícios sequenciais, um monoarticular, um multiarticular, com a finalidade do segundo exercício ter uma ação maior da musculatura-alvo. Então, por exemplo, você poderia fazer uma elevação frontal e depois um supino. Beleza? Você diminuiu, você fez uma pré-exaustão na musculatura do ombro, do deltoide, e depois você fez um treino mais focado na musculatura do peitoral. Por conta dessa pré-exaustão que você teve na musculatura do deltoide anterior, você vai ter uma ação maior
de ativação de supino, tá? Então, de peitoral, desculpa. Então, pode ser que tenha sido essa a lógica da sua pergunta, mas essa técnica existe. Mas se o ombro tiver depois do treino de peito, não tem problema nenhum, não. Excelente. Beleza? Boa. O Ramona perguntou, falso magro, tem que comer muito ou comer pouco? O problema o que a gente mais vê desse pessoal falso magro, ou até as pessoas magras, elas acham que eu tenho que engordar. Engordar é ganhar gordura, gente. Exato, né? exato. Vocês têm que ganhar massa muscular. E ganhar massa muscular demora, tem que ter paciência, né? Então a gente sempre fala assim, aproveita o processo. O ruim dessa galera que vê que, eu sou falso magro, ou eu sou muito magro, eu quero ganhar peso, eu quero engordar. Você acaba com o teu físico. Você começa a ficar barrigudinho, você começa a ficar mais rolicinho. Isso não é uma estratégia boa para melhorar a sua saúde, né? Se você é magro, aproveita que a definição muscular parece muito mais rápido. Então, vai subindo 1 quilo um quilo a cada 6 meses já é suficiente já. Você não precisa mais do que isso. Na verdade, você nem consegue muito mais do que isso, né? Exatamente. E se você parar para pensar também nessa como é que se fala? Nessa expressão, né? Falso magro. Ramon, eu sou um falso magro, então você é um gordo. Se eu sou um falso magro, eu sou um gordo. Exatamente. Não é? Não tem lógica isso, né? E comer mais vai fazer comer você mais ou comer continuar menos ganhando gordura. também vai depender da sua composição corporal, né? Se é um falso... Quanto você tem de gordura, quanto você tem de composição corporal, qual é o seu gasto calórico e etc. Mas o que o Bernardo falou tá perfeito. Quando em relação ao falso magro, normalmente também, o que acontece? A pessoa tem o mínimo músculo possível. Então, é justamente isso. Tem que ganhar massa muscular, ganhar massa muscular. E ganhar massa muscular é um processo lento. Lento, tá? Então, esse é o cuidado. Curte o processo. Né? Não pensa assim, eu tenho que comer muito pro meu peso da balança subir. Esquece a balança. A gente sempre brinca. Os pacientes que entram na minha sala falam assim, eu me peso todo dia. Eu falo assim, então joga a balança fora. Ou arranca a pilha dela. Né? Porque o peso não vai te trazer uma diretriz boa, vai fazer você errar a conduta. Se o peso subiu e você está pensando em perder peso, você vai querer tirar caloria. Se o seu peso caiu e você está pensando em ganhar peso, você vai aumentar a caloria. E não é, a estratégia ela depende de tempo para adaptação metabólica. Tá? Então você depende de um tempo até uma resposta legal. Boa. O Luquinhas tem uma pergunta. Luquinhas? Pessoal, na verdade é uma pergunta que foi feita no Superchat pela Sheila. Ela perguntou, o que vocês acham de Iombina? Ioimbina depende. Depende, cara. Ioimbina é uma substância legal, etc. É boa para algumas coisas. O Bernardo pode até falar melhor que eu. Mas tem que tomar cuidado porque a gente tem um caso aí de uso de ioimbina que também é preocupante, tá? Fala um pouquinho mais da ioimbina, B, depois a gente conta essa questão do caso da ioimbina. Você tem que tomar muito cuidado, né? Porque a ioimbina ela funciona acelerando sua função metabólica. Então aumenta a frequência cardíaca, tem uma ação vasodilatadora, ajuda na resistência periférica à insulina. Porém, depende da dose. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? O Heral tá contando uma história de uma paciente que ele atendeu que fez uma superdose de ioimbina. E infartou em 3 dias. E infartou em 3 dias. Né? Com história familiar inteira de cardiopatas. Exatamente. Então, quando ela fez o consumo de ioimbina, que era contraindicado, né? E foi uma dose mais alta do que seria o ideal, a moça infartou em 3 dias de uso. Exatamente. Mal. Então, a ioimbina é estratégia, depende muito de resultado de exames, depende da rotina sua, depende de como é que está a sua atividade física, depende do seu percentual de gordura. É uma estratégia, né? Não consigo te falar, é bom ou ruim? Depende, né? Inclusive, nossas respostas normalmente são sempre depende, né? Porque vai variar muito em relação a essa parte. O Aves Mansas, ouvi a live com o Físio sexta-feira e ele explicou muito bem minhas dúvidas. Obrigado, Aves. Que bom que você gostou aí do podcast. Cãibra no antebraço sempre e o dia todo pós-treino, cãibra de bíceps. O que pode ser? Várias coisas, sabe? Cãibra é engraçado, porque cãibra, de fato, a gente tem uma dificuldade de diagnosticar ou de prever uma cãibra, né? Exatamente. Antigamente falava que era falta de potássio, mas não é só a falta de potássio. Pode né? ser questão de hidratação, falta de potássio, falta de alimentação correta, exato. Uma superativação da musculatura que está te dando espasmo, um enfraquecimento da musculatura que está causando... Perda do glicogênio muscular sem devolução daquele ATP rápido, então o músculo assim, não regula de volta. Várias coisas, Aves. Como é que estão seus treinos?
Você tem ativação de antebraço, Exato. faz o teste de... Às vezes você tá treinando o bíceps com uma intensidade muito grande, tá levando o músculo a uma determinada exaustão que dificilmente ele tá conseguindo recuperar, então talvez fazer o teste de diminuir um pouco as cargas de treino. Tem que avaliar por diversos fatores, cara. Tem que ir fazendo algumas estratégias para verificar se a gente consegue solucionar esse problema. Careca, eu vou pegar essa pergunta aqui, cara, até para fazer um comentário, porque a gente tem recebido esse comentário quase que em todas as lives, quase que em todos os podcasts, com uma certa frequência. E é bom deixar claro que não tem relação nenhuma. O Vendas, JJDT, estava pensando em começar a tomar creatina, mas começou a pesquisar na internet e achou uma enxurrada de comentários sobre que creatina faz cair cabelo. E agora ele tá em dúvida na utilização. Eu tomei muita creatina, então. Eu também. Você tomou mais que eu. Eu tomei, porra. Sua careca é brilhante. Já foi embora, exatamente. Já, né? Vendas, cara, pesquisa em lugar melhor, cara. Esse negócio de comentário de internet é foda. Comentário de internet você pode botar o que você quiser. Qualquer um comenta qualquer coisa. Aí você vai ver lá, creatina faz cair cabelo. Compre meu produto que não cai cabelo. Exato. Né? Exato. Quando você for pesquisar, usa umas plataformas de artigo científico, né? PubMed, principalmente. Já vai ter uma base de dados um pouquinho melhor. E nem sempre lá é tão bom também, viu? Né? Papel aceita qualquer informação. E, de fato, creatina não cai cabelo, cara. Se não, tem um estudo muito novo que eu ainda não li sobre isso e deve ser um estudo, né? Coitada da creatina. A creatina é o suplemento que foi mais botado à prova no planeta. Exatamente. Né? Até hoje não conseguiram comprovar que ela tem lesão renal, né? Agora apareceu que ela vai cair cabelo. Vamos ver. Coitada da creatina, cara. Cuidado com essas pesquisas de internet. Você botar aí se tiver em alta, porque tá em alta. Toda live que a gente faz tem essa pergunta. Toda live que a gente faz, toda. Não é sem exceção. Até hoje, todas as que a gente fez, teve a pergunta da creatina. Então, o que tá em alta? Você botar no Google creatina, se tá em alta, o Google vai te dar o que tá em alta. Então ele vai falar lá, creatina cai cabelo, e você vai entrar em desespero. Exatamente. Cara, creatina o pessoal usa há quase meio século já. A questão é a seguinte, às vezes algumas pessoas que têm muitos seguidores na internet, têm muito engajamento nas redes sociais e etc., eles soltam esses comentários infelizes, né, sobre determinadas situações. Eu vou dar outro exemplo aqui. Outro dia, você imagina, minha mãe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Minha mãe, com 2 nutricionistas na família, com treinador físico na família, com médico na família e etc. Chegou em casa falando, filho, acho que eu vou fazer esse chá de banana que tá todo mundo falando na internet que emagrece. Quase joguei ela da janela, né? Mas tá todo mundo na internet falando que emagreceu. Teve uma mulher que falou que perdeu 6 quilos em uma semana. Cara, 6 quilos em uma semana. Deve ter comido banana estragada, deu uma diarreia. Não, ela perdeu 6 quilos em uma semana. Você entendeu? Eu perdi 7 em 2. Peguei minha intoxicação alimentar, perdi 7 quilos em 2 dias. Então. Viu? Vou ensinar vocês, né? É só ficar com intoxicação. Cara, a internet aceita de tudo. Tomem cuidado com o que vocês estão vendo por aí. Aí alguém que tem um engajamento grande na internet falou que fez um chá de banana com casca de banana e anis estrelado e tá tomando e tá perdendo gordura. Aí o outro fala que a creatina cai cabelo. Aí a outra fala que vende a cápsula do emagrecimento infinito. E o engajamento deles nas redes sociais é bom. Isso aí é entregue para o maior número de pessoas, pessoal. É o famoso efeito manada, né, gente? Exato, tomem cuidado com isso. A informação a rolar ali sem conhecimento ou sem parte técnica. A Gil mandou uma pergunta, um comentário legal. Ela falou que onde ela mora não tem nutricionista com conhecimento adequado. Já faz um tempão que ela quer emagrecer uns 5 quilos e não tá conseguindo. Gil, hoje em dia tem atendimento online. A resposta da Bruna. A Bruna, nossa moderadora aqui, ó. Manda bala no online. Hoje tem nutricionistas que atendem online no mundo inteiro. Vai embora. Exatamente. Aí, Gil, pra você ter uma ideia, Gil, a gente tem paciente, nós atendemos pacientes. O Hugo, que sempre nos acompanha aqui, Hugo Alvarenga, é meu paciente do Bernardo, da Nova Zelândia. A gente tem paciente no Japão. Austrália. A gente tem paciente na Austrália, a gente tem paciente na China, a gente tem paciente na França, a gente tem paciente na Itália, a gente tem paciente na Angola. Angola é verdade. Na Angola. A gente tem paciente no Canadá, a gente tem paciente nos Estados Unidos, a gente tem paciente no México. Entendeu? Então, assim, cara, quem quer... vai atrás, mesmo online. Vai no online. Acha alguém de sua confiança e vai no online. Alguma indicação de alguém que você conhece, tá? Aproveita que o online hoje já é realidade, viu?
Tetel, que bom que você Tetel tá tá aqui, aí? cara. Legal. Beijo pra você, beijo pra Dani. Tetel, além de paciente, é um grande amigo. E ele disse aqui, um testemunho aqui, eles não são legais assim porque estão na frente das câmeras. Ambos são simpáticos e falam conosco nessa mesma linguagem dentro da clínica. É isso aí, Tetel. Parabéns, ambos merecem o sucesso. Obrigado. Valeu, Tetel. Beijo pra você aí, beijo pra É isso Dani. aí, Tetel, obrigado, Espero estar em Taquaritinga logo mais pra gente fazer aquele nosso evento, aquele nosso curso legal. Só um comentário aqui, lembra do nome que você não conseguia falar ontem? Ah, é verdade. Samwise Gamgee, do Senhor dos Anéis. Boa, agora eu não erro mais. Samwise. Ela tá aqui, mandou bom dia aqui. Chegou um pouquinho mais tarde hoje, ela deve ter dormido um pouquinho mais por causa do frio. Boa. Mas é isso. Só pra brincadeiras. Boa. Vamos lá. Douglas, direto do Japão. Ó, falamos do Japão, o Douglas tá aqui, legal. direto do Japão. Boa. Fala, carecas. Uso de whey e creatina são os principais suplementos para quem quer emagrecer e manter músculo? Com certeza, Douglas. Whey e creatina É a base. é a base. Na minha opinião, opinião do Heraldo, pessoal, acredito que o Bernardo deva concordar com a minha Totalmente. opinião. Para mim, whey e creatina são os melhores suplementos que existem e os suplementos imprescindíveis a serem usados. O resto é acessório que você vai incluindo na O dieta. resto é a frase que a gente fala, né, Arado? Depende. O resto depende, exato. Você vai incluindo de acordo com a necessidade, Demanda. mas o whey e creatina são imprescindíveis Exatamente. e são os melhores suplementos que existem, tá? O Abner mandou aqui, ó. Bom dia, carecas. Meu exame de sangue deu vitamina D de 14. Preocupante? Sim, Preocupante. Temos que porém, suplementar. Cuidado com a suplementação, com essas superdoses de vitamina D que a gente tá vendo por aí, tá? Exato. A gente tem alguns casos. O engraçado é que os casos graves caem todo pra gente aqui, né? Então, assim, a gente tem casos graves literalmente, tá? Abner, eu tenho paciente que fez protocolos de vitamina D injetáveis, protocolo de vitamina D superdoses, né? Para quem tem insuficiência de vitamina D, que não é o seu caso, que foi parar na UTI, com espasmo muscular, cãibra, confusão mental. Então, vitamina D, tomem cuidado, não é uma vitamina só, né? Ela é caracterizada como um hormônio, por exemplo. Então, tomem cuidado, tá? Com o uso da vitamina D. Não é o excesso. Você está com 14, se você subir para 20, você já aumentou ali em 30% a sua vitamina D. Exato. Tá? Então vai devagarzinho subindo isso, porque senão você vai acelerar, vai passar do limiar de tolerabilidade, que é mais ou menos 100 nanogramas por decilitro, você vai começar a ter efeito adverso. Né? E o principal é neurotoxicidade, então tomem cuidado. Perfeito. Alessandra Sampaio, amo correr, mas o médico indicou para que faça musculação. Bom seu médico, Alessandra. Bom seu Já médico. estou fazendo há 6 meses. 3 vezes de musculação e 3 vezes ela corre 5 quilômetros. A corrida atrapalha o ganho de massa? Alessandra, depende. Pode ser que sim, tá? Tudo vai depender de como é que está equilibrada a sua dieta, de como é que está dividido os seus nutrientes, da quantidade de proteína que você está consumindo, principalmente da quantidade de caloria que você está consumindo, principalmente da sua dieta para os dias de corrida, principalmente de qual é o pace que você corre. Então você está vendo que tem várias coisas envolvidas nesse processo. Se alguma coisa estiver desregulada, se alguma coisa estiver além do necessário ou aquém do necessário, sim, você vai ter prejuízo no desenvolvimento de massa magra, tá? Infelizmente, são coisas um pouco antagônicas. Pega um corredor de meia maratona, pega um corredor de maratona, como é que é o volume muscular dessa pessoa? Lembre-se que seu corpo se adequa à principal atividade que você faz. O Musi tem uma frase que você é reflexo daquilo que você faz. O seu corpo, ele reflete a sua capacidade de trabalho. Se a prioridade para o seu organismo for a corrida, você vai refletir um físico de corredor. Se a sua atividade principal for o treino de musculação, você vai refletir o físico de uma pessoa que faz musculação. Então, tem que ver intensidade, pace, alimentação, distribuição de nutriente, tem que ver tudo isso, tá? Mas sim, pode acontecer da corrida prejudicar o seu ganho de massa magra. Pode. Beleza? Mas dependendo do objetivo que você tem, né? Você quer só ficar mais sequinha, com um físico legal, dá pra correr e fazer musculação. Até pra corrida você precisa da musculação, senão você vai se machucar, viu? Exatamente. Vamos Eu tinha lá. visto uma aqui, mas eu acabei de perder uma pergunta bem legal. A galera hoje tá bombando de pergunta aqui, que eu já tô perdido. O Leonardo Rivaldo perguntou aqui, qual é a melhor forma de fazer uma recuperação muscular? Com uma boa alimentação, Leonardo. A alimentação ela é fundamental para sua recuperação muscular, tá?
proteína por conta da musculatura, carboidrato por conta da recuperação de glicogênio, da recuperação muscular. Então, você tem que ter uma boa recuperação, você tem que ter uma boa noite de sono, tá? Isso é importantíssimo também falar. Sono interfere, sono é um pilar também que às vezes é um pouco negligenciado, mas tem que ser dado uma atenção muito importante. E é dessa forma, né? Então, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, com certeza você vai ter uma boa recuperação de treino. Exatamente. Se tiver com uma dor muscular muito intensa, faz um cardio de baixa intensidade ali para limpar as escórias nitrogenadas que a gente chama, tá? Ô, Careca, tem um paciente perguntando aqui, ó, o Gabriel. Eu vi essa existe algum pergunta. alimento ou suplemento para evitar que o álcool prejudique muito a hipertrofia? Gabriel, a sua pergunta estava engatilhada para mandar para Bernardo aqui também. Não, cara. Não Álcool tem. É foda. Exatamente. Você falou tudo. O álcool é foda. Exato. Álcool é a pior coisa que você pode fazer para bagunçar a sua dieta, cara. Pra muscularidade é péssimo. Exatamente. A gente já falou sobre isso aqui também, mas o álcool é uma caloria tóxica, né, cara? Exato. Você intoxica seu organismo com o álcool. Então é uma caloria que seu corpo não consegue utilizar para absolutamente nada. Você vai ouvir aí na literatura, você vai ouvir aí as pessoas falando: o álcool tem uma caloria negativa, o álcool tem uma caloria nula, o álcool tem uma caloria vazia. É justamente por conta disso. Negativa não, mas nula e vazia você vai achar. Porque é uma caloria que seu corpo não consegue fazer absolutamente nada. O álcool, quando é metabolizado pelo seu fígado, produz substâncias tóxicas que, apesar de serem tóxicas, elas geram calor. Então ela gera caloria. Lembra que a caloria 1 grama de álcool tem 7 calorias. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que seu corpo vai deixar de queimar sua gordura, vai deixar de queimar, de usar seu glicogênio, etc., para usar essa caloria do álcool para se livrar dessa toxicidade mais rápido. Se você não vai usar a caloria oriunda da gordura, do glicogênio, de etc., como é que você vai emagrecer? Como é que você vai fazer massa magra? Como é que você vai desenvolver coisas boas no seu organismo? Então, sim, a caloria do álcool é péssima e não existe absolutamente nada que impacte o uso do álcool, tá? A pergunta da ioimbina da Sheila, o Abner já até trouxe um relato aqui pra gente. Olha lá, ioimbina me deu muita ansiedade ontem. Ioimbina não é pra você? Depende, Abner. Se tem ansiedade, provavelmente passou da dose que você precisava usar. Exatamente, tá? exatamente. Você viu o superchat Temos aí? um superchat da Amanda Mendes. Estou em recomposição corporal com a dieta com leve déficit. Tenho uma gordura chata em cima da suprailíaca. Musculação pela manhã, cardio de noite. Vale a pena usar ioimbina para ajudar na perda dessa gordura mais chata? Hoje a ioimbina é o tema da nossa live. Excelente. Amanda, essa gordurinha eu brinco que é o parente chato. Sabe? Todo mundo tem um. Ela demora a última a ir Primeiro embora. aparecer e última a ir embora. Se você der uma escorregadinha, ele fica mais 2 dias na sua casa. Tá, Amanda? Essa é a gordura da suprailíaca e flanco, que é aquela região metabólica ali, parte vai medial para trás da lateral do nosso corpo ali, perto da crista ilíaca. Ela é uma gordura metabólica, então ela requer muito que você tenha uma constância. Quanto mais regular, menos você acumula gordura nessa região. Principalmente no flanco, que é um pouquinho mais atrás, porque aquela região ela responde muito ao acúmulo de água, né, relacionado ao seu pico de glicose ou à sua modificação de rotina. Se você treina menos, se você para um dia de treinar, se você erra na dieta em algum momento, sua glicose sobe, você guarda água naquela região. Tanto que a gente vê bastante menina lipando ali e não tendo resultado depois. Fala, mas eu já fiz lipo aí, mas voltou. Volta porque é água. Então, assim, a ioimbina, ela não vai te auxiliar nesse processo tão eficaz assim. O importante é que você faça uma constância, seja regular no seu dia a dia. E regular no dia a dia, incluindo o final de semana. Se você consegue manter um final de semana regular, assim como você mantém a semana, esse processo de diminuir essa região da suprailíaca e o flanco vai ser mais notado por você, tá? Mas é comum, tá, Amanda? Quando você começa a ficar mais sequinha, sobra sempre essa região. Por isso que eu brinco que é o parente chato, porque ele é o último a ir embora, tá? Então, mantenha a sua regularidade, você vai vendo que ela vai diminuindo de forma mais gradual, certo? Boa. Pessoal, Quem já mandou aqui, ó, 1h10 de exatamente. live já. Estamos chegando ao final dessa nossa quarta-feira. Titio Heraldo tem que Muita atender. pergunta, Já vou verdade. começar a atender daqui a pouquinho. Sai correndo. Então, a gente tem algumas perguntas ainda aqui, mas a gente promete que nós vamos nos esforçar e trazer mais respostas para vocês. Não percam o nosso CarecaCast sexta-feira, 19 horas. Isso aí. Teremos um convidado falando sobre musculação e crossfit, tá? Vamos trazer um tema polêmico aí.
porque existe essa competitividade, essa rixa, né? Eu gosto dos dois, o pessoal fica brigando, eu vou nos dois, eu acho o máximo. Existe essa rixa entre musculação e crossfit, a gente vai trazer um convidado aí para falar tudo sobre o crossfit, para desmistificar essa questão aí dessa rixa que existe. Então, sexta-feira, 19 horas, o Careca Cast. Boa. B, quem tiver uma dúvida, quem quiser falar com você diretamente no direct, no Instagram, onde as pessoas te acham? Galera, no meu Instagram é Bernardo Palmer, tá? Você também pode mandar lá no direct lá do O Careca Cast, tá? Você também encontra a gente lá, tá? Toda sexta-feira, às 19 horas, porém depende. Porém depende, exato. Mas toda sexta-feira, às 19 horas, você encontra a gente no YouTube do Paulo Musi. Exatamente. Tá? Heraldo, onde é que eu te acho? Me conta. Quem quiser me achar nas redes sociais, meu Instagram, @heraldo_albuquerque, é meu Instagram direto, e me acham também no O Careca Cast, tá? Isso aí, galera. Então fiquem ligados aí que a gente sempre vai estar divulgando aí os nossos convidados, os horários das nossas lives, dos nossos episódios de podcast. Isso aí. A gente sempre tá abrindo caixinhas de pergunta, então como hoje é quarta-feira e a gente tem um convidado legal na sexta-feira sobre CrossFit, eu vou abrir a minha caixinha de perguntas hoje para que vocês possam mandar as perguntas que vocês têm dúvida, comentários, para que a gente possa fazer uma resenha bem legal na sexta-feira com o nosso convidado. Isso aí. E fiquem ligados. Provavelmente a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa questão da banha com os carecas, mas logo mais tem novidades para vocês e fiquem ligados aí. É isso aí, galera. Agradecer nossas moderadoras. Obrigado pela ajuda nesse período. Lari, Bru, obrigado pelo dia. Isso aí. Beijo para vocês, boa quarta-feira. Obrigado, Luquinhas, galera. monstro do Videomaker. Luquinha, é o Obrigado. cara. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, você é monstro. É isso. E o que vocês precisarem da gente, Instagram tá estamos lá à pra disposição. ajudar vocês. Mas É a isso. gente não vai sumir, fiquem tranquilos. vocês ainda vão ver os carecas junto com o Papai Muse bastante por aí. É isso aí, galera. Um bom Então, dia pra vocês. Tamo junto, pessoal. Até breve. Boa quarta-feira.